Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Grace e eu quero compartilhar com vocês um relato de como foi o parto do Benjamin, meu filho, que nasceu agora dia 8 de dezembro. Hoje, que eu tô gravando, faz exatamente 5 dias que a gente teve essa experiência maravilhosa e também muito desafiadora, né? E começou assim com 37 semanas. Um pouquinho antes, eu comecei a ter alguns sinais, como a perda do tampão, cólicas, que eu imaginei, por já ter começado ali um pouco antes de 37 semanas, que não ia demorar muito para ele nascer. Então pensei, 37, 38 semanas, no máximo 39 ele vai nascer. Então eu sempre falava, não, porque é o meu instinto de mãe, né? Ele vai nascer antes, ele não vai esperar 40 semanas. E eu falava para todo mundo, até porque é muito exaustivo esse final. Quem tá nessa fase, né, ou já passou por essa fase, sabe que a gestação inteira passa bem rápido, mas esse final dura uma eternidade. Eu lembro que ali com 39 semanas, meu, aquela semana demorou muito para passar. E já adiantando, não, meu filho nasceu com 40 semanas e um dia. Então eu comecei a ter alguns sinais, como cólicas, e as cólicas iam aumentando, só que depois passava. Tipo, não, ela aumentava a intensidade, né, de uma semana para outra, porém, tipo, eu passava uma noite com cólica, mas no outro dia amanhecia bem. É o tal do alarme falso. Então eu fui algumas vezes para emergência, achando que eu tinha entrado em trabalho de parto e tinha que voltar para casa. Essa parte é muito frustrante, porque você vai na expectativa, tipo, agora meu filho vai nascer, e chega lá e tem que voltar para casa, porque não deu, não tem nem. Tipo, eu cheguei algumas vezes lá e o colo do útero estava totalmente fechado. Na última vez que eu fui, estava com 1 centímetro de dilatação. E nem foi na emergência, foi na consulta com o obstetra. Daí, quando eu fui na emergência de novo, ainda estava com 1 centímetro de dilatação. Então, é difícil essa fase, né? E eu imaginei que meu filho ia nascer antes, mas não aconteceu. Chegou 40 semanas e eu decidi ir no hospital mas não tinha nenhum sintoma, nada, mas como fechou 40 semanas, eu fui lá para ver se estava tudo bem com ele, ou para ver se tinha aumentado a dilatação, pelo menos, e mais ciente de que eu iria voltar para casa. Meu marido nesse dia decidiu levar as mochilas junto. Eu até falei para ele, olha, não leva, porque não leva porque a gente só vai se frustrar. Não cria expectativa porque eles vão mandar a gente de volta para casa para esperar entrar em trabalho de parto, né? Ou pelo menos esperar mais uns dias. Mas ele falou, não, vou levar. Aí beleza, mas eu fui sem expectativa nenhuma de ficar. Aí quando eu cheguei, a médica olhou para mim e falou, você vai ter que internar. Porque assim, eu acompanhava com um grupo de risco, na verdade deveria acompanhar, mas nas últimas consultas eu não fui. E tive diabetes, né, na gestação e assim, era uma alteração pequena até, não era nada preocupante, mas eu tinha que acompanhar com esse grupo do hospital, fora o acompanhamento pré-natal com o obstetra. E o que acontecia, né, tentando justificar a minha falha. Eu faltei nas consultas porque normalmente batia ou no mesmo dia ou na mesma semana a consulta do hospital com a consulta do obstetra. E as consultas, para mim, eram muito parecidas. Porque às vezes até o mesmo exame o médico pedia, tipo, ultrassom, a mesma ultrassom que um médico pedia, o outro pedia também. Então eu comecei a achar que não era tão necessário. Então, nas últimas consultas, eu acabei não indo nas consultas de risco. E o que acontece? A médica já me deu uma bronca quando eu entrei, mas é uma médica maravilhosa, muito querida mesmo. Mas ela me deu a bronca porque eu deveria estar acompanhando principalmente com o grupo de risco, né? E eu não fui. Então, com 39 semanas, eu já deveria ter feito, ou naquela semana, fazer uma cesárea, ou mesmo que não fosse cesárea, né? Se fosse indução, mas eu deveria fazer o parto antes e não depois. A data limite, no meu caso, por estar muito saudável, porque o Benjamin, assim, os exames dele deram todos bons. Então, eu deveria fazer uma cesárea ou indução, enfim, eu tinha que tirar o bebê ali com 39 semanas. E a data limite, no meu caso, era 40 semanas, ou seja, no dia que eu fui lá no hospital. Porque estava tudo bem com o bebê, né? Todos os exames deram bons, o peso dele também estava bom, então não tinha nada demais, senão ele deveria ser tirado antes, mas a data limite seria 40 semanas mesmo. Então ela me falou, olha, você não vai voltar para casa. Não. E eu fiquei super feliz porque eu já não estava aguentando mais, sério, eu estava exausta e não tinha nenhum sinal do B, mas eu também queria muito fazer parto normal. E isso eu decidi no final da gestação, né? Durante a gestação eu não fazia ideia do que eu queria,
Porque, assim, até hoje os dois, tanto parto normal quanto cesárea, tem seus prós e contras, né? O parto normal é muito difícil, dói demais, mas a recuperação, de forma geral, é muito melhor, né? É praticamente instantânea, né? Quem me relatou, as pessoas que me relataram que tiveram parto normal, falam, ó, tu ganhou o bebê, é outra vida, tipo, alivia a dor, logo já começa a caminhar, já se recupera. Então, eu fui nessa expectativa. E a cesárea, apesar de ser super rápida, a recuperação é mais difícil, dói mais, porque é uma baita cirurgia, né? Então, eu decidi que eu ia tentar o parto normal, até porque eu não tinha nenhum motivo para não fazer parto normal. Apesar da diabetes, isso não afetou para que eu precisasse fazer cesárea. Então, nesse dia mesmo, a médica me deu duas opções. Ó, você pode fazer cesárea, a gente já faz hoje mesmo, agora de manhã, já interna, encaminha para cesárea, ou você pode fazer a indução, porque não tem nada que te impeça de fazer isso. Então, eu fiquei nervosa na hora, conversei com meu marido, fiquei meio que sem saber o que fazer, porque eu não estava esperando, eu sempre ia no hospital esperando internar, mas nesse dia eu tinha certeza que eu ia voltar para casa, né? Então, foi tudo no susto. E aí eu pensei bem e decidi que eu iria fazer a indução, né? Aí internei, me deram o comprimido, é um comprimido que introduz a cada 6 horas, e para estimular ali o trabalho de parto. Então, passou as primeiras 6 horas com a primeira equipe, eu fiz pelo plantão. Então, a primeira equipe que me atendeu, de toda a equipe, na verdade, todos os dias que eu fiquei lá, esses 3 dias e meio, eu fui muito bem atendida no hospital. Todos os funcionários assim me acolheram super bem, então isso fez toda a diferença para mim. E meu marido também estava sempre ali do meu lado. Então, isso me ajudou porque, tipo, nessas primeiras 6 horas foi muito difícil, na verdade, a partir da internação, porque o hospital não é um ambiente, assim, muito agradável. Então, como eu não estava nem em trabalho de parto, não estava sentindo nada, a hora demorou horrores para passar. Então, eu estava ali num quarto, só eu e meu marido, com um monte de equipamentos, daí eu olhava pro lado, vou colocar algumas fotos para vocês, eu olhava pro lado, eu via a caminha lá onde fica o bebê, então eu ficava super ansiosa, tipo, ai, daqui a pouco eu vou ver meu filho, mas não é tão daqui a pouco, né, porque a médica já avisou que iria demorar, então provavelmente ele não nasceria naquele dia, eu já estava ciente disso, mas mesmo assim a hora demora muito para passar. Então, assim, eu fui super bem atendida, às vezes eu saía para caminhar, mas também não tinha muito espaço, eu caminhava dentro do quarto, caminhava no corredor, mas o corredor também é pequeno, então a hora demorou para passar, passou as primeiras 6 horas, aí eu fui pro segundo comprimido. Do segundo comprimido também não mudou muita coisa, na verdade o colo do útero começou ali a amolecer, mas eu não estava sentindo nada. Aí, de madrugada, quando mudou a terceira equipe de plantão, eu fui pro terceiro comprimido. Aí, a partir do terceiro que eu comecei a sentir alguns sinais, né? Comecei a sentir a contração muito forte e dor. Aí eu pensei, agora vai, agora de madrugada ele vai nascer, né? Até o início da manhã. E ali eu não consegui. Eu tentei cochilar antes, até o médico me orientou, ó, tenta descansar um pouco para você conseguir ter energia depois. Mas depois que comecei a sentir dor, daí já não dormi mais. Já comecei a caminhar dentro do quarto, daí eu não queria acordar meu marido. Assim, não dava para dormir muito bem, mas tipo, sempre dava para cochilar um pouco. E eu quis deixar ele ali descansando, porque não tinha muito o que fazer. E também eu pensava, pelo menos depois ele vai conseguir me apoiar, né? Quando chegar o momento do parto. Então eu fiquei ali um bom tempo com dor e eu me agachava assim na maca, não sabia o que fazer para aliviar a dor, até que de madrugada as enfermeiras me orientaram a fazer o banho terapêutico. Você fica 40 minutos pelo menos embaixo do chuveiro, né, caindo água quente. Meu, isso alivia demais, demais mesmo, sabe? Porque as dores já estavam bem doloridas e antes era difícil de aguentar e no chuveiro assim fica bem mais leve, menos dolorido. É melhor, assim, ajuda bastante mesmo. E depois que eu saí do banho terapêutico, percebi que as dores diminuíram também, a intensidade diminuiu um pouco e também a quantidade de contrações diminuiu um pouco. E eu fiquei assim a madrugada inteira até o início da manhã quando mudou o plantão pela quarta vez. E aí eu teria que introduzir outro comprimido. O médico decidiu que eu não iria para o quarto comprimido porque eu já tinha começado a ter contração e dores. Porém, eu estava com 2 centímetros de dilatação.
E aí depois que mudou o plantão, que veio a outra médica, ela conversou comigo e falou, olha, vai pelo menos mais um dia. E isso me balançou bastante porque eu já estava exausta, já tinha sentido muitas dores e ainda estava em 2 centímetros, sabe? Parece que não estava evoluindo muito devagar. Fiquei sem dormir a noite inteira, então eu já estava cansada. Então não tinha condições realmente de eu continuar ali mais um dia, ou talvez até mais de um dia, para fazer o parto normal. A gente também precisa fazer esse balanço, né? Até que ponto que vale a pena. Porque, vale a pena fazer o parto normal, se tu tem condições? Vale, mas no caso, eu tô sem dormir, tô exausta, não tá indo, não adianta forçar algo pra depois até não dar conta, né? No final, ter que fazer uma cesárea ali de emergência. Depois que ela conversou comigo, realmente entendi isso. Foi difícil, foi um susto, porque eu não tava esperando, como eu tava fazendo com a equipe de plantão. Esse até um ponto que eu não faria de novo, uma indução ou algo assim, com a equipe de plantão, porque cada médico tem uma opinião diferente. Sério, cada médico que me atendia tinha. Eles não vão decidir por você, você que tem essa decisão, né, nas suas mãos. Mas cada médico pensa de uma forma e vai colocar a ideia dele. E isso acaba confundindo um pouco a nossa cabeça, porque o último médico ali da madrugada, ele super me apoiou. E pelo que ele falava, assim, dava para entender que estava evoluindo bem. Tipo, que ia demorar, eu já sabia que ia demorar, mas que eu ia conseguir, que o bebê ia nascer naquele dia mesmo. A outra médica já falou, olha, não vale a pena, vai demorar muito, então sugeriu fazer a cesárea. Conversei com meu marido, foi no susto, eu me assustei, até chorei, inclusive, né? As enfermeiras me acolheram super bem, e porque eu levei um susto mesmo, eu tinha certeza que ia nascer de parto normal e de repente, do nada, eu tive que mudar e já ia ir pra cesárea, tipo, eram umas 8 da manhã, eu acho, tipo, dali a 1 hora já ia fazer uma cirurgia que eu não tava esperando fazer. Então foi um baita susto, mas no fim deu tudo certo, né? Fui pra anestesia e essa parte foi difícil. Como eu não tava esperando, eu levei um susto muito grande, eu tava muito nervosa. Eu pensei, eu não vou conseguir, eu vou passar mal. Daí eu ficava pensando, eu não sei se eu fico de olho aberto, eu não sei se eu fico de olho fechado. E aí eu fui pra essa sala, que era a sala da cirurgia já. Aí as enfermeiras estavam lá arrumando os equipamentos, os instrumentos, tudo que ia ser usado pra me cortar. E isso é muito assustador, sabe? Aí o médico anestesista estava ali fazendo anestesia, conversando comigo, me explicando tudo como ia ser. E essa fase eu estava bem assustada. E inclusive eu estava tendo ainda contrações e muita dor. Então ele tinha que, toda vez que eu tinha uma contração, eu tinha que avisar ele e pedir para parar o processo, né, para fazer anestesia, para que eu pudesse me recompor. Quando passava, ele continuava o procedimento. Mas depois que começou o procedimento, meu marido chegou e mudou tudo. Assim, eu achei que não ia dar conta. De repente, eu já, eu fiquei muito tranquila mesmo. E assim, tu não sente nada, né, por causa da anestesia, mas tu sabe tudo o que tá acontecendo, tu tá consciente, tu tá vendo tudo. Mas foi super tranquilo. Inclusive o B tá aqui chorando. Chegou no momento certo que eu ia falar da parte que ele nasceu. Então essa parte foi super tranquila. Essa. Olha quem tá aqui! Oh, meu amor! Gente, essa parte foi muito tranquila, né? Até a hora que ele nasceu. E esse chorinho veio bem na hora certa, porque logo no início da cirurgia, eu não sabia que era tão rápido, mas foi tipo 5 minutos, no máximo uns 8 minutos. Daí essa parte foi super tranquila. Eu perdi todo o medo, fiquei bem tranquila mesmo. Nossa, passou no máximo uns 8 minutos, eu comecei a escutar o chorinho do B nascendo. Aí logo já baixaram a cortininha, ó, e eu consegui ver ele. E daí eu vi ele de longe, mas logo já me trouxeram, né? Já colocaram no meu peito, assim, e foi, nossa, o melhor momento, assim, da minha vida. Até me emociono porque foi um momento, assim, muito lindo, sabe? Você ouviu o primeiro chorinho que foi tão esperado, sabe? Foi esperado há tanto tempo. Então é um momento assim muito emocionante. Aí ele nasceu, me trouxeram ele, a gente fez assim algumas fotos. E aí depois disso, o meu marido acompanhou, né, o bem todo momento ali para fazer os procedimentos. Eu não sei daí o que aconteceu, porque eu tava na cirurgia, mas o pediatra fez os exames que precisava. Depois ele voltou para mim. Eu fui para a sala de enfermagem então para esperar a anestesia passar, né, o efeito passar. Aí fiquei lá até voltar a sentir minhas pernas, daí em jejum. Depois essa é outra questão que eu esqueci de falar ali da cesárea, porque como eu ia seguir com o parto normal,
eles me deram café da manhã. E aí, quando mudou a nova equipe sim ficou bem cabreira, porque como eu ia fazer cesárea, eu não deveria ter tomado café da manhã. E aí, isso que me deixou mais nervosa, porque eu fiquei, tá, e agora eu vou fazer uma cesárea, se eu não podia ter tomado café da manhã. Mas conversaram com o anestesista, ele me deu remédio para enjoo, e daí eu pude fazer. Mas isso também que me deixou bem nervosa e preocupada, porque, assim, poxa, se eu não posso tomar café da manhã, como que eu vou fazer agora a cirurgia? Vou ter que continuar esperando para fazer a cesárea, com dor, com tudo. Mas deu tudo certo. E depois disso daí eu fui pra enfermagem, me recuperei, depois fomos pro quarto. E aí foi esse momento de recuperação, com o B o tempo todo do lado, amamentei ele. O início foi mais difícil para ele pegar, mas ele sempre mamou super bem, mas era difícil porque eu tava me adaptando, ele também, né? Os profissionais sempre muito queridos, muito atenciosos, explicando tudo certinho. Então foi assim um momento muito lindo. Outro momento difícil foi o banho, o primeiro banho. Eu não fui no banheiro nas primeiras horas porque eu tava com a bolsa ainda, né? Mas depois tiraram a bolsa para ir pro banho. A enfermeira que me deu banho, que me acompanhou, mas dói muito. Quem fez cesárea, eu imagino que também tenha passado por isso. Dói demais, assim, tu levantar da maca, nossa, é horrível. Não consegue caminhar direito, tem que se arrastando e dói, assim, os pontos, sabe? Parece que vai arrebentar tudo. Aí o banho tu toma na cadeira, sentada, é um banho super rápido, mas dói demais, assim. Então, essa é a parte ruim da cesárea, que é a recuperação. Os primeiros dias dói demais. Agora eu tô no 5º dia, hoje eu senti que melhorou bastante, eu tô mais ativa, mas ainda dói muito, dói para sentar, dói para levantar, daí doía demais para sair da cama e eu tinha que levantar para amamentar. Então é uma parte difícil, mas que foi necessária e foi como tinha para ser, né? Eu esperava, tinha uma expectativa, eu esperava que acontecesse de uma forma, não pôde acontecer dessa forma, mas Deus ele sabe de todas as coisas e deu tudo certo de outra forma, um outro caminho que eu não estava esperando, mas aconteceu e o Benjamin tá aí, forte, lindo, nasceu com 40 semanas e um dia, com 3,5 kg, né? Depois ele perdeu ali um pouquinho antes de ganhar alta, nós ficamos 3 dias, no caso eu fiquei 3 dias e meio desde o primeiro dia da internação, né? Quando eu estava tentando induzir. Depois do parto foram 2 dias e meio. E ele saiu, perdeu um pouquinho de peso, mas era normal. E hoje eu retornei no pediatra, ele ganhou peso de novo, tá super saudável e muito bem. E agora eu quero apresentar para vocês o meu bonequinho. Filho, é a coisa mais linda da minha vida. Olha o soninho, olha o soninho. É o meu príncipe, a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. Ai, gente, cada momento que eu olho pra ele eu me emociono, assim, porque ele é muito perfeito. É a coisa mais linda. Olha só os bracinhos, gente. Tem alguém que já tá ficando com fome. Já tá ficando com fome. E a amamentação também tem seus desafios, mas a gente vai aprendendo. Hoje, já na consulta, já falei com a equipe de enfermagem também, já me instruíram vários detalhes que são muito importantes, que fazem diferença. Às vezes tu pensa, não tô conseguindo aqui, mas é só algo que precisa ajustar. E aí você vai conseguindo e vai ficando mais fácil, porque esses primeiros dias são difíceis, né? Então, às vezes a gente não dorme direito essa madrugada. Eu e meu marido, a gente ficou revezando, tinha horas que eu não aguentava mais ficar de olho aberto, daí ele ficou cuidando e até para amamentar ele me ajudava no que dava, sabe? Até a me segurar assim para não cair porque tinha muito sono. E depois eu cuidava e ele ia dormir. E a gente vai se ajustando até que logo as coisas também vão se encaminhando, ele vai ficando mais vai dormindo melhor, vai, enfim, né? As coisas vão melhorando. Mas apesar de ser muito desafiador, é um momento muito gostoso, é um momento assim que eu tô amando. E é o melhor presente assim que Deus me deu, que Deus colocou na minha vida. Vou chorar, tá? Porque é o meu príncipe, é o meu amor. Então, eu quero deixar aí o recado para vocês que estão esperando talvez para esse momento chegar, que tenham paciência e que confie nos planos de Deus, porque às vezes a gente faz os nossos planos, né? Eu fiz os meus planos, mas Deus tinha os dele. E isso que importa, o que importa é que vai acontecer da forma que tiver para acontecer.
E vocês vão poder aproveitar esse momento também, que é um momento maravilhoso. É a melhor fase, assim, da minha vida, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!